Olá, tudo bem com todos? Espero encontrá-los bem. Nossa aula de hoje é sobre água no sistema solo, planta, atmosfera. Um conteúdo muito cobrado em concursos, um conteúdo muito cobrado na vida profissional. E nós esperamos, de alguma forma, te alicerçar com um conhecimento suficiente para que você tenha facilidade na sua vida profissional. Antes de iniciarmos com água no sistema, vamos falar da absorção de solução do solo e seguir adiante. Então, a absorção de solução de solo. A água vai de uma região de maior potencial hídrico para uma região de menor potencial hídrico. Então, tem que existir um gradiente de potencial hídrico entre raiz, entre planta e solo, para que a planta retire a água do solo. Além disso, da existência desse gradiente, existem algumas resistências. Resistência do solo e resistência da raiz, que precisam ser vencidas. Imagine que tem uma bolha de ar, um espaço de ar entre a água e a raiz. Essa resistência tem que ser vencida. Além disso, existem resistências na raiz que precisam ser vencidas, como a estria de Casper. Então, vamos falar agora da água na planta, da absorção de água. Falamos de água no solo, agora vamos falar de água na planta. Tá? Então, a água vai do solo para a planta. Então, falamos da água no solo, vamos falar da absorção dessa água. Então, observe aí que por meio dos pelos radiculares, dos pelos absorventes, que aumenta a área de contato entre solo e raiz, entre a raiz do solo, ocorre a absorção de água. Você observa que esse corte é um corte transversal. Nós cortamos o sistema radicular e estamos mostrando aí da borda para o interior. Então, estou mostrando uma região aí que é chamada de córtex, Toda uma região que é chamada de córtex, essa região aqui, tudo é o córtex aqui, tudo é o córtex. Aqui é a estria de Casper e aqui internamente é o cilindro central ou estelo. Então, observe que são três partes que nós iremos destacar agora, uma a uma. Tem uma figura específica para essa disciplina que nós mandamos fazer e vamos usar essa figura específica. Então, observe que o movimento de água pode seguir três caminhos, tá? Pode ser um caminho apoplasto. O que é o caminho apoplasto? O caminho apoplasto é esse caminho aqui, em que a água é absorvida. Uma vez que ela é absorvida, ela atravessa todo o córtex sem passar por membrana, somente pelos espaços intercelulares. Observe que a água vai fazendo curvas, vai driblando a barreira da membrana e indo pelos espaços entre as células. Esse é o caminho apoplasto, que oferece menos resistência ao movimento de água. Então, esse é o primeiro trajeto, passa por todo o córtex sem atravessar a membrana. Um segundo caminho é um caminho chamado de transmembrana. O que é o caminho transmembrana? Observe que a água entrou aqui pelos pelos radiculares, pelos absorventes, e aí seguiu todo o córtex atravessando a membrana. Observe que entra numa célula, atravessa a membrana para entrar. Para sair da mesma célula, atravessa pelo menos mais uma membrana. Então, cada célula que a água entra e sai, atravessa pelo menos duas membranas. Uma para entrar e outra para sair. Então, observe que nesse caminho transmembrana, a resistência é maior. A resistência é maior. E existe o caminho chamado de simplasto, em que a água é absorvida, e uma vez que a água é absorvida pelos pelos radiculares ou pelos absorventes, atravessa a membrana para entrar na célula, mas da primeira célula para a segunda existem conexões chamadas de plasmodesmos. Por meio desses plasmodesmos, a água passa por conexões intercelulares, conexões entre as células. E nessas conexões, por meio dessas conexões, a água passa com menos resistência do que no trajeto transmembrana. É importante salientar que a água pode iniciar a rota apoplástica, seguir pela rota transmembrana e depois pela rota simplástica, ou vice-versa. Não há necessariamente uma obrigatoriedade de seguir uma rota. No entanto, existe diferença entre as três que nós falamos. Observe que durante o dia, é uma condição em que a absorção de água, as forças motoras para a absorção de água são grandes, prevalece a absorção de água pelo caminho mais curto. E qual é o caminho mais curto? É o caminho simplástico e transmembrana. Qual é o caminho mais longo? O caminho apoplasto. O apoplasto oferece menos resistência, só que é mais longo, que a água precisa ficar driblando, buscando a região que tem menos resistência. Então, acredite-se que à noite, quando a força motora da absorção é menor, o caminho seja apoplasto, porque é um caminho que oferece menor resistência. No entanto,
durante o dia em que a força motora da absorção é maior, a água siga transmembrana esse emplástico, porque é o caminho que oferece mais resistência, só que é mais curto. Como pela manhã tem força motora para absorção, não importa se tem resistência ou não, a força é suficiente para vencer a resistência. No entanto, durante a noite, quando a força é menor, é importante que vá pelo caminho que ofereça menos resistência, mesmo ele sendo mais longo. Então, observe que durante essa absorção, ó, a água atravessa todo o córtex, e aí ela tem que entrar nesse cilindro central, ó, tem que chegar aqui, ó, é aqui que está o xilema que vai acender essa água para a parte aérea. Então, note que para atravessar esse córtex é necessário atravessar aqui, ó, uma camada de célula mais espessa. Essa membrana aqui é chamada de endoderme. E uma camada de célula mais espessa na endoderme é chamada de estria de Caspary. Para atravessar a estria de Caspary é necessário os nutrientes, é necessário ter proteína transportadora, ou um canal que permita a passagem dos nutrientes. No entanto, para a água, existe proteína chamada de aquaporinas. E essas proteínas facilitam a entrada de água no cilindro central ou externo, ou seja, facilita a passagem pela estria de Caspary. Então, essa aquaporina é de extrema importância, porque a aquaporina facilita a passagem da água na estria de Caspary. Então, a estria de Caspary é uma camada de célula mais espessa, né, na membrana da endoderme, que dificulta, que oferece resistência à entrada de água. Observe que oferece resistência, mas a água entra de forma passiva, sem gasto de energia. Essa resistência é extremamente importante. Se você pensar na ascensão dessa solução do solo, numa altura de 10 metros, numa árvore, numa espécie arbórea, a maior resistência não é chegar lá em cima na folha. A maior resistência é passar pela estria de Caspary. Você tem ideia do tanto que essa resistência é importante e tem uma importância ecológica, né? Tem uma importância ecofisiológica, tem uma importância fisiológica. Por quê? Porque a mesma resistência que oferece para a água entrar, oferece também para sair, tá? Para sair, muitas vezes para sair até maior a resistência. Então, observe que esse movimento radial de água, né, por meio dos pelos radiculares, ocorre essa absorção, toda a passagem da água pelo córtex até chegar ao cilindro central, mas para chegar aqui no cilindro central, no xilema do cilindro central, aqui a água ascende para a parte aérea, a solução vai para a parte aérea, nós estamos falando de água, mas nós sabemos que é uma solução. Para que ocorra a ascensão dessa solução daqui para a parte aérea, é necessário que atravesse a estria de Caspary. A estria de Caspary, que é essa camada de célula de maior espessura na endoderme e que oferece resistência ao movimento de água da raiz para a parte aérea. Então, esse movimento radial, observe aí a figura, mostra claramente a estria de Caspary, aqui é uma fotografia de microscópio, o xilema aqui interno. Então, note que claramente a gente consegue enxergar essa estria de Caspary e a importância dela já foi destacada, tá? Então, vamos falar de alguns fatores que interferem na absorção de água, né? Condutância hidráulica versus a resistência, né? Então, vamos observar que a aeração interfere na absorção de água. Porque a aeração interfere na respiração. E a respiração interfere na produção de energia de ATP. E a gente pode imaginar, mas a absorção de água não é passiva? A absorção em movimento não é passivo? Porque o que é que tem a ver o ATP? Tem a ver o seguinte, se a gente pensar no movimento em si, ele é passivo. Mas note que lá na estria de Caspary não precisa passar pela aquaporina. A aquaporina não surge da chuva junto com a água. A aquaporina precisa de energia para ser ressintetizada. É uma proteína, o giro é rápido. Então precisa de ATP sim. Além disso, é preciso destacar que quando a aeração é deficiente, a respiração passa a ser anaeróbica, do tipo fermentação. Essa respiração, ela reduz o pH do citosol. E o pH do citosol sendo reduzido, reduz a atividade de aquaporina. Então passa a ter menos movimento de água, menor passagem da água pela estria de Caspary. A temperatura também afeta a absorção de solução do solo. Porque uma vez que aumenta a temperatura ela é aumentada, aumenta também a fluidez dos lipídios e aumenta também a permeabilidade da membrana à passagem da água. Tá?
Então, a alta temperatura interfere positivamente até um limite ótimo e a baixa temperatura interfere negativamente, tá? Na absorção de água. A suberização. Então, observe que o sistema radicular pode estar suberizado. Então, pense na seguinte situação. O solo seca de cima para baixo. Ele seca de cima para baixo, de forma que nessa região aqui, ó, o solo pode estar seco e nessa região aqui ele está úmido. Agora, você imagina um sistema radicular que tira água, que absorve água nessa região aqui, ó, e essa água vai ascendendo por dentro da raiz. Vai ascendendo por dentro da raiz. Quando chega aqui no solo seco, não há tendência dessa água ser perdida para o solo? Há uma tendência. No entanto, observe que muitas vezes essa raiz pode estar suberizada e aí impede a saída da água. E aí a água tem que ascender para a parte aérea, como de fato ocorre. Então, a suberização interfere nesse movimento de água. Além disso, você pode pensar, se está suberizado e evita a perda, por ocasião da chuva, em que chovendo e essa região aqui ficando, ó, ficando molhada, estava seca e agora está molhada, essa raiz suberizada vai ter dificuldade em absorver, e isso é verdade. Por isso que você vê a planta lançar várias raízes novas, alguns dias, 8 dias, 10 dias após a chuva, você já vê muitas raízes novas, porque as raízes velhas estão suberizadas. Então isso é comum, isso na prática é muito visível, e a gente pode verificar que constantemente a planta está produzindo novas raízes, para que essa absorção seja estabelecida, uma vez que antes ela estava se protegendo da perda, e agora ela não precisa se proteger tanto, porque tem água disponível no solo suficiente. A água já está na raiz, já chegou lá no cilindro central, no xilema, e agora ela vai ascender para a parte aérea. Então, vamos falar um pouco do xilema, né? Então, o xilema é formado por tecidos condutores, chamados de elementos de vaso e traqueídos. Os traqueídos, né, são mais longos e menos espessos, enquanto os elementos de vaso são mais espessos e mais curtos, tá? Então, observe aqui, ó, que não é um tubo contínuo ao longo da planta. É um tubo que vai se justapondo um com o outro. E na justaposição de um tubo com outro, né, de um elemento de vaso com outro, pode ocorrer e ocorre uma maior resistência ao fluxo. Então, observe que quando a água ascende por esse elemento de vaso aqui, quando vai chegando aqui para passar para esse outro elemento de vaso, ó, para a água ascender, imagine que ela está ascendendo, e aí ela vai chegar aqui nessa passagem aqui, ó, existe uma resistência, tá? Existe uma certa resistência que é vencida pela água, tá? Durante o movimento, mas existe uma resistência. Então, o xilema é um tecido vivo quando imaturo e morto quando maduro. Qual é a importância ecológica de um tecido morto quando maduro? É importante porque, como é um tecido condutor, é importante esse tecido condutor ser morto porque é desprovido de organelas e oferece menos resistência ao fluxo. Então, as principais células condutoras são os traqueídos e os elementos de vaso. Então, o tecido xilema, ele é morto quando maduro. Então, observe o elemento de vaso. E vamos falar aqui agora da teoria da coesão-tensão de Joule-Dickson, que explica a ascensão de seiva no xilema. Essa é uma das teorias, é a teoria mais aceita. Recentemente, estudos mais aprofundados com ideótipo, né, com protótipo, né, não ideótipo, um protótipo de uma árvore, observou que essa teoria é a teoria que explica a ascensão de seiva até o ápice de uma folha de uma espécie arbórea de 100 metros, como uma sequoia ou como o eucalipto australiano. Tudo bem? Então, vamos falar das forças de coesão. Essa teoria é baseada na força de coesão, que une uma molécula de água a outra. É baseada na força de adesão, que une molécula de água a partículas sólidas. E na força de tensão, que é a máxima tensão que a coluna de água consegue suportar sem ser interrompida. A máxima tensão que a coluna de água suporta de uma forma ininterrupta, sem interrupção, sem rompimento dessa coluna de água. Então, essa teoria é baseada em 3 forças e nós vamos explicar ela. Essa teoria ela explica a ascensão de seiva em plantas de soja, de feijoeiro, em plantas de eucalipto, de teca, em plantas arbóreas de todo tipo. E, com isso, é a teoria que atende as espécies vegetais como um todo. Tá? Então, existem outras teorias? Existem outras teorias.
Existem outros processos de ascensão de seiva? Existem outros processos de ascensão de seiva. Só que quantitativamente, em termos de quantidade, a que melhor explica a ascensão de seiva é essa. É essa que consegue explicar a ascensão de solução do solo suficiente para suprir as demandas das plantas. Então vamos explicar essa teoria partindo da transpiração. Você imagina que a parte aérea da planta está transpirando, perdendo água para a atmosfera. A transpiração é a perda de água para a atmosfera na forma de vapor. E constantemente essa água está sendo perdida para a atmosfera. À medida que essa água é perdida para a atmosfera, como eu estou mostrando para vocês aqui na figura, cria-se um gradiente de potencial hídrico entre folha e caule. Por quê? Porque a folha está perdendo água para a atmosfera. A atmosfera está ficando mais úmida e a folha está ficando mais seca. E a folha é o órgão vegetal que possui o aparato fotossintético mais robusto, que possui condições mais robustas, mais capazes de fazerem fotossíntese. Então essa folha não pode ficar desidratada. Então ela retira a água do caule mais próximo a ela. Então as folhas retiram a água do caule. Então essa água vai para as folhas. Mas note que esse caule aqui, ó, ele fica seco. Ele ficando seco ou ficando com menos água, retira a água de um caule mais distante. Então esse caule mais distante vai perder água para o caule que está próximo às folhas. E essa região aqui fica mais seca. Essa região ficando mais seca, com menos água, né, disponível, com menor potencial hídrico, vai tirar a água da raiz. E a raiz perdendo água para esse caule, observe que a raiz vai tirar a água do solo. Estabelece um gradiente de potencial hídrico entre raiz e solo, suficiente para a raiz absorver água. Observe que eu falei da transpiração, mas a transpiração explica a absorção, porque à medida que a água é perdida para a atmosfera, é criado um gradiente de potencial hídrico que é transportado por toda a planta até chegar na raiz que retira a água daqui do solo. Então, note que o gradiente de potencial hídrico é propagado da parte aérea até o sistema radicular. E com isso a água ela é tracionada, ela é succionada da raiz para a parte aérea. Então, essa teoria é a teoria que explica a ascensão de seiva. Observe que a folha retira a água do caule, que retira a água de um caule mais distante, que retira a água da raiz, e a raiz retira a água do solo. Eu fui explicar para você a ascensão e já estou explicando junto a absorção. A força motora da absorção durante o dia é a transpiração. E por isso, durante o dia, a força motora da absorção é maior do que durante a noite, porque à noite a planta transpira menos. Então, observe que essa informação, essa sucção da água, essa informação que é passada por meio dessa sucção, ela é passada pela molécula de água em função da elevada força de coesão que existe entre uma molécula de água e outra. Então, essa água é succionada, esse filete é succionado para a parte aérea em função da elevada força de coesão. Além disso, a água ela é ligada fortemente à parede celular. E essa água ligada à parede celular, ó, como você pode ver aqui, ó, é uma força de adesão. Observe que à medida que essa sucção vai ocorrendo, ó, a água poderia ser retirada da parede celular e ela sendo porosa poderia entrar ar. Se entrar uma bolha de ar aqui, ó, rompe o fluxo. No entanto, essa água não é retirada da parede celular, isso aqui não é desprendido. Por que não é desprendido? Porque a ligação água-parede celular é maior do que a ligação água-água. Quando que você falou isso, Fábio? Eu falei na aula passada que a força de adesão é muitas vezes maior do que a força de coesão. Por isso que a força de coesão que une a molécula de água a outra e que é responsável por transmitir essa sucção não é suficiente para retirar a água da parede. Além disso, é importante a força de tensão que essa coluna suporta sem ser rompida. Se a força de tensão for suficiente para que a água seja perdida e que essa informação seja passada sem que a coluna de água seja rompida, então essa informação vai ser transmitida da raiz até a parte aérea. Ou seja, a água vai ser tracionada sem que ocorra um rompimento da informação. Então, é necessário que a água suporte a elevada força de tensão e, de fato, ela suporta essa elevada força de tensão. Então, a ascensão de seiva no xilema se dá em função das forças de coesão, adesão e de tensão da água. Então, observe que a atmosfera quase sempre está muito seca, né? A atmosfera quase sempre está muito seca. Note que o potencial hídrico da atmosfera aqui, menos 70 megapascal. Se pensarmos no potencial hídrico da folha, menos 8 megapascal. Então, a atmosfera retira a água da folha. A folha perde água para a atmosfera que está com potencial hídrico maior. Note que a folha ela retira a água do caule
porque o caule está com um potencial hídrico maior do que a folha, e o caule retira a água da raiz, porque a raiz está com um potencial hídrico maior do que o caule, e a raiz retira a água do solo, porque o solo está com um potencial hídrico maior do que a raiz. Então, observe que é uma informação passada, molécula a molécula de água, até chegar no sistema radicular, e esse sistema radicular acaba retirando água do solo numa condição adequada, numa condição que maximize o metabolismo vegetal. Observe aqui um slide com informações mais detalhadas, porque nesse slide eu te dou o potencial hídrico da folha, mas te dou também o potencial osmótico e o potencial de pressão. Observe que a atmosfera tem um potencial hídrico de menos 70 MPa e a folha menos 1,4 MPa. De forma que a água vai da folha para a atmosfera. Então, olha que ocorre essa perda de água. No entanto, à medida que a folha perde água para a atmosfera, ocorre redução do potencial hídrico da folha. E essa redução do potencial hídrico da folha é suficiente para que se estabeleça um gradiente de potencial hídrico da folha e do xilema próximo à folha. Então, observe que o xilema aqui perde água para a folha. Por quê? Porque ele tem um potencial hídrico maior do que o da folha. Observe que aqui, potencial hídrico é menos 1,3, aqui menos 1,4. Então, observe que o xilema perde água para a folha. É um xilema próximo à folha. Então, observe que o caule próximo à folha perde água para a folha e um caule mais distante da folha perde água para o caule mais próximo à folha. Observe aqui que o xilema próximo à raiz tem um potencial de menos 1 MPa, que perde água para menos 1,3 MPa. Isso vai estabelecendo o gradiente potencial que vai sendo transmitido, até chegar ao ponto em que observamos que o xilema próximo à raiz retira a água da raiz. Então, retira a água da raiz e a raiz retira a água do solo, porque o potencial hídrico da raiz é menos 0,7 e o potencial hídrico do solo é menos 0,3. Então, observe que nessa condição aí da ascensão de seiva, a água vai ascendendo e o potencial hídrico vai ficando cada vez menor à medida que vai situando-se as regiões mais baixeiras da planta. Então, o potencial hídrico na folha de algumas espécies vegetais, colocando algumas espécies vegetais aí, como a baraúna, é um potencial hídrico de menos 2,4 MPa, o eucalipto menos 2,8, umburana menos 0,55, soja menos 1, algodão menos 1,2, sorgo menos 1,4, potenciais hídricos comuns em algumas espécies vegetais. Tem um processo chamado de cavitação, que nós precisamos falar dele, que é o rompimento da coluna hidráulica. Nós falamos que a água tem uma elevada força de tensão, aquela coluna pode ficar ininterrupta, mas você imagine que tem um filete de água dentro de todo esse caule aqui. Imagine que tem um filete de água aqui dentro, um filete. O que é a cavitação? É o rompimento da coluna hidráulica. Imagine que ocorre um rompimento. A informação que era transmitida aqui de baixo, lá do sistema radicular, até lá em cima na parte aérea, ela é rompida aqui, ela é interrompida aqui. Então, observe que isso tem uma implicação para a planta, tá? Esse rompimento da coluna hidráulica. E pode acontecer em vários tipos de plantas, tá? Então, a ocorrência da cavitação. Alguns fatores que fazem com que a cavitação ocorra. Note que nesse caso, ocorre a formação de uma bolha de ar, uma bolha de ar que impede que a água ela siga por esse trajeto e a informação é parcialmente interrompida. Então, a ocorrência de cavitação, o aumento da força de tensão, a força de tensão de sucção por meio da transpiração das folhas pode ser tão grande essa sucção que faz com que a coluna seja rompida. Então, é comum ocorrer, isso é o mais comum em nossa região aqui temperada. Dano mecânico e uma situação de congelamento. Então, são situações que provocam a cavitação, tá? Observe que se a gente tiver uma situação desse tipo, em que a água esteja separada do ar por um compartimento, se nós abrirmos aqui esse compartimento e nós pressurizarmos aqui, nós pressionarmos, observe que pressionando isso aqui, o ar vai ser dissolvido na água. De alguma forma, se existir uma força que faça com que ocorra uma barreira nessa ascensão de água, essa barreira pode fazer com que a bolha seja dissolvida e a água passe. E eu falei para vocês que entre o elemento de vaso e outro elemento de vaso, na junção, existem aquelas placas
que pode oferecer uma resistência, e se houver uma força de baixo para cima, não uma força de sucção, mas uma força que empurre a água de baixo para cima, essa bolha pode ser de alguma forma dissolvida nesse local de maior resistência. Então, se a gente pressionar isso aqui, pode acontecer da bolha ser dissolvida. Quero falar isso porque existem situações, existem condições de ascensão de seiva em que pode ocorrer a reversão da cavitação. A cavitação, ela gera cavitação, porque uma mesma tensão em uma coluna menor. E eu queria falar para vocês que a cavitação pode representar um mecanismo de proteção hidráulica. Por que um mecanismo de proteção hidráulica? Você imagine que durante um período do dia, por volta de 10 horas da manhã até 3 da tarde, é um período quente, de alta temperatura, alta luminosidade e de baixa umidade relativa do ar. Há uma tendência da planta a perder muita água para a atmosfera. E com isso aumenta a força de tensão. Quando aumenta essa força de tensão por meio da transpiração, aumenta essa força de tensão, porque está transpirando muito, aqui as setas já estão mostrando essa transpiração, pode ocorrer o rompimento da coluna hidráulica. Isso tem uma importância na proteção hidráulica. Por quê? Porque durante esse período do dia, por exemplo, de 10 da manhã até 3 da tarde, a planta vai perder menos água, porque a informação foi interrompida. Não vai, aquela informação de que está faltando água aqui na parte aérea não vai chegar até o sistema radicular para absorver mais e continuar a perda. De fato, nesse período, as folhas podem apresentar uma certa murcha, e acontece em algumas espécies, uma certa murcha. Então, seria um mecanismo de proteção hidráulica, porque a planta economizaria água, grosseiramente falando, corriqueiramente falando. Tá? Então, durante esse período aí de 10 da manhã, alguns vasos são cavitados, não todos, mas alguns vasos são cavitados. E como ocorre a recuperação desses vasos? A recuperação desse vaso pode ocorrer por pressão radicular, que nós vamos falar mais à frente. Mas o fato é que durante o dia ainda, no final da tarde, início da noite, né, ou durante a noite, esse vaso é recuperado. De forma tal que no dia seguinte o vaso já está recuperado. Seja no final da tarde ou na noite, né, dentro do mesmo dia de 24 horas, mas no dia seguinte o vaso já está recuperado. Tudo bem? Nós falamos de água no solo, falamos de água na planta e agora vamos para a água na atmosfera. Então nós vamos falar de transpiração agora. A transpiração é a perda de água na forma de vapor. Todos os órgãos da planta podem transpirar. No entanto, mais de 90% da transpiração da planta ocorre pelas folhas. Então a folha é o principal órgão transpirante, é o principal órgão que perde água para a atmosfera. E essa transpiração tem uma importância muito grande, nós já falamos já aqui, já citamos o exemplo, em que a transpiração tem uma importância magnífica, tem uma importância fenomenal na ascensão de seiva e também na absorção de solução do solo. Quero só destacar que essa ascensão de seiva nós chamamos de seiva do xilema e não de seiva bruta. Por quê? Porque essa seiva, lá na raiz, o nitrogênio já pode ter sido metabolizado e está ascendendo aminoácido. Então não podemos chamar de algo que é elaborado de bruto. Tudo bem? E também não pode falar que é seiva elaborada porque tem composto aí sais minerais, né? Tem nutrientes que está ascendendo de uma forma para a atmosfera sem transformação. Então a seiva não é nem bruta nem elaborada, é seiva do xilema. E quando falarmos lá do floema, será a seiva do floema. Então a transpiração é um processo benéfico ou um mal necessário? Ela atua na refrigeração da planta. Por que atua na refrigeração da planta? Porque a água tem um elevado calor latente de vaporização. Quando essa água é perdida, a superfície refrigera. Você percebe isso, por exemplo, se você tiver com o corpo molhado de suor. Você está com o rosto molhado de suor. Se você secar o rosto, você tem uma sensação, né, de que a água vai parar de escorrer. Mas se a água secar no seu rosto, ela evaporar no seu rosto, você tem a sensação de refrescância. Por quê? Porque a água, quando ela evapora, ela leva consigo grande energia. Então, a água, quem defende que o processo é benéfico porque promove uma refrigeração na planta, porque a absorção, a transpiração promove a absorção de água e a absorção e transporte de nutrientes. Absorção e transporte de água e nutrientes. Então, pode ser considerado um processo benéfico por essa linha de pensamento. Mas também pode ser considerado um mal necessário em outra linha de pensamento. Por quê? Porque a absorção de água, ela é importante. A absorção de nutrientes também é importante.
No entanto, eu quero falar do mal necessário da seguinte forma. É mal porque ocorre a perda de água. Perder para a atmosfera, nesse caso aqui, é mal. É necessário porque a planta abre o estômago para absorver CO2 e, por ocasião do influxo de CO2, ocorre a perda de água. Então, essa linha diz que a refrigeração é circunstancial, porque ela não ocorre no período mais quente do dia. E aí é uma justificativa para rebater aquela outra teoria do mal do processo benéfico. Tá? Então, observe, gente, ó, que se nós pensarmos aqui que a folha ela tem muita área que acumula água e a perda é por um espaço limitado. Ó. Então, muita gente dentro de uma sala de aula e uma única porta para sair, ou poucas portas para sair. Então, quase sempre vai ter vapor de água aqui dentro, quase sempre vai ter água aqui dentro. Por isso, quase sempre há uma tendência da folha perder água para a atmosfera. Porque quase sempre a folha tem mais água do que a atmosfera. Eu falo quase sempre porque tem situações práticas em que pode não ocorrer a perda. Mas são situações muito pouco frequentes no dia a dia. Então, note que a área de acúmulo de água é pelo menos 30 vezes maior do que o local de saída, de perda. Então, o que define o movimento de água da folha para a atmosfera não é o potencial hídrico. É o gradiente de concentração de vapor d'água entre a folha e a atmosfera. E esse gradiente de concentração de vapor d'água entre a folha e a atmosfera, à medida que ele aumenta a tendência de perder água para a atmosfera. É necessário vencer a resistência da folha, porque tem um espaço para a água percorrer aí na folha, e a resistência do ar, porque se o ar estiver úmido, então tem uma resistência para perder. Não pode não ter um gradiente suficiente para a perda. A água na atmosfera, vamos imaginar a seguinte situação, umidade relativa com 99%. Se a umidade relativa é 99% na atmosfera, o potencial hídrico é menos 3,14 megapascal. Se o potencial hídrico da folha, quando está no ponto de murcha permanente, é menos 1,5 megapascal, a umidade relativa é próxima a 100%. Observe o seguinte, se a folha quase nunca chega a menos 1,5 megapascal, quer dizer que a umidade relativa dela vai ser bem maior do que 99%. Por quê? Porque se a umidade relativa de 99% corresponde a menos 3,14 megapascal, o potencial hídrico de menos 1,5 megapascal vai ter uma umidade relativa bem maior do que 99%, próximo a 100%. Significa dizer que quase nunca a atmosfera está a 99%. Está em raros momentos. Mas quase sempre o potencial hídrico da folha, quase sempre a umidade relativa da folha é 100%. Ou seja, a umidade relativa do ar quase nunca é 99% e na folha quase sempre é 100%. Então, quase sempre há uma tendência. Então, gente, vamos falar dos fatores que afetam a transpiração. Então, espessura da camada limítrofe. Imagine que a mesa aí da sua casa é uma folha. E que essa folha está perdendo água para a atmosfera na forma de vapor. Imagina que essa folha perdendo água para a atmosfera na forma de vapor. O vapor d'água que sai da folha é coerente aceitarmos que parte fica sobre a folha e parte vai para a atmosfera mais distante. É coerente aceitarmos também que a umidade próxima à folha, ali logo acima da folha, é maior do que a umidade na atmosfera distante. Essa camada de vapor d'água que fica sobre a folha é chamada de camada limítrofe. E essa camada limítrofe reduz o gradiente de concentração de vapor d'água entre a folha e a atmosfera. Quanto maior a espessura dessa camada limítrofe, menor a transpiração. Folhas maiores transpiram mais, porque quanto maior a folha, maior a área transpirante. Por isso, folhas de plantas de clima árido ou semiárido são folhas que têm menor tamanho, justamente para reduzir essa transpiração. Além disso, as folhas de menor tamanho estão associadas com a menor disponibilidade de água para a expansão da folha. A superfície da folha. Folhas com tricomas, esses tricomas funcionam como micro quebra-ventos e impede que a camada limítrofe seja arrastada por completa por ocasião do vento. Então, pode manter a camada limítrofe e minimizar a transpiração. Além disso, esses tricomas podem ser claros. Tricomas claros refletem mais a radiação, contribui para a menor absorção da radiação, menor aumento de temperatura e, com isso, menor gradiente de concentração de vapor d'água entre folha e atmosfera e menor transpiração. Espessura da cutícula. Quanto maior a espessura da cutícula, a menor transpiração. Porque a cutícula, quando ela tem uma espessura maior, tem um caminho maior para a água percorrer e também uma barreira maior para a perda de água. Então, observe que são fatores que interferem na transpiração. Razão, sistema radicular, parte aérea. Quando fixamos a parte aérea,
Quanto maior essa razão, pelo aumento do sistema radicular, maior a transpiração, porque tem um maior potencial de absorver água do solo e de custear essa perda de água para a atmosfera. Mas quando nós fixamos o sistema radicular e alteramos a parte aérea, quanto maior a razão do sistema radicular à parte aérea, isso se dá pela menor redução da parte aérea, menor a transpiração, porque reduziu a parte aérea. A estrutura foliar também interfere, porque folhas compostas funcionam como folhas pequenas, e folhas pequenas transpiram menos. E a área foliar, quanto maior a área foliar, maior a transpiração. Vamos falar de outro processo de ascensão de seiva, chamado de pressão radicular. Essa pressão radicular máxima pode ser da ordem de 0,05 MPa a 0,2 MPa. Se traduzirmos isso, convertermos isso em metro de coluna de água, pode chegar até 20 metros de coluna de água. No entanto, eu preciso dizer que 2/3 dessa pressão é utilizada para vencer a resistência. Então, se pensarmos numa pressão radicular de 0,1 MPa, 2/3 para vencer a resistência, a altura máxima seria 3,4 metros. Essa conta aí você consegue fazer facilmente, baseado na aula anterior em que eu dei aquela conversão de unidades. Você imagina que numa condição que não esteja ocorrendo transpiração, ocorra uma certa absorção de solução do solo, só que de uma forma menos intensa. E esses nutrientes, a solução é absorvida, só que ela não tem força suficiente para ascender para a parte aérea. Mas chega até aqui o xilema do sistema radicular. Imagine que esse nutriente é absorvido e ele vai se acumulando aqui, até um ponto que gera um gradiente tal que esse gradiente é passado para o sistema para o córtex e para os pelos radiculares, que retira a água do solo, e essa água ela vem em função do gradiente de potencial hídrico, e quando chega aqui no xilema, ela ascende com pressão positiva para a parte aérea. Essa água que ascende com pressão positiva para a parte aérea é chamada de pressão radicular. E essa pressão, essa água ascendendo de forma com pressão positiva, ela pode reverter a cavitação, a depender da altura que alcance, né? Que esteja a cavitação, porque nós falamos que existe um limite de altura aqui. Então, a pressão radicular, note que ocorre uma pressurização e não a sucção, como na transpiração. Então, para a ocorrência da pressão radicular, é necessário que não tenha transpiração, porque se tiver transpiração, não tem um acúmulo dos nutrientes dos íons ali no estelo, porque a transpiração, por meio da força de sucção, carrega tudo. É necessário ter disponibilidade de água no solo e disponibilidade de nutrientes no solo. Também acúmulo de íons no estelo. Então, imagine que essa solução ela ascenda com pressão positiva. Quando chega na parte aérea, com essa pressão positiva, parte dessa água será absorvida pelas células. Só que imagine que tem uma água excedente e que as células não conseguem absorver tudo. Porque a parede celular limita. Não pode absorver tudo porque tem um volume determinado da célula. Então, observe que essa elasticidade da parede celular tem um limite. E que essa solução que ascendeu pode não ser absorvida totalmente, então pode ser expelida. Expelida por estruturas chamadas de hidatódios com T. São estômatos não funcionais, os hidatódios, que estão localizados na margem da folha. Então, observe que esse processo de perda de solução pelos hidatódios é chamado de gutação. A gutação representa um excesso de solução na planta. Um excesso de solução. E esse excesso de solução ele é expelido. Então, observe que são processos importantes de ascensão de solução na planta. A teoria de Joule-Dickson e agora a pressão radicular. E agora já estamos falando de expelir essa solução por meio da gutação. Então, observe aí que expelir a solução pela borda das folhas é diferente daquela água que amanhece sobre a folha durante o dia, tá? O início da manhã. Outro processo de ascensão de solução é a capilaridade. Capilaridade refere-se, nós pensamos em capilar, que são vasos capilares, tubo estreito. É a propriedade física que os fluidos têm de subirem ou descerem em tubos extremamente finos. Essa ação pode fazer com que líquidos fluam mesmo contra a força da gravidade. A explicação para a capilaridade é a força de adesão e de coesão. Observe que quando nós observamos que alguns tubos dentro do becker, observe que o nível do becker é esse, de água no becker, mas nos tubos é maior, a água eleva mais. Isso aqui é a capilaridade. Observe nesse aqui, que a água vai
num nível bem maior, aqui ó, num nível bem maior do que nesse outro tubo, e que está maior também do que o beck. Observe que a água ela se liga fortemente à parede do vidro pela força de adesão, e a água se liga a outra molécula de água pela força de coesão. Então ela se liga ao vidro e a força que liga a água ao vidro é maior do que a que liga a água à água. Então uma molécula de água puxa outra molécula e a água vai acendendo e se ligando ao vidro e puxando outra molécula de água e acendendo e se ligando ao vidro. De forma que até o momento que equilibra a força da gravidade, ó, e a água, quando o tubo é estreito, vai numa altura maior do que quando o tubo tem um maior diâmetro. Porque essa capilaridade tem uma fórmula. Ó. A altura é igual a 14,87 dividido por R. Note que o raio está no denominador. Quanto maior o raio, menor a altura. Então tem uma importância também para a ascensão de água no solo, tem uma importância para a ascensão de água na planta. No entanto, essa importância da capilaridade da pressão radicular é limitada em relação à importância da teoria de Joule e Dickson.